pede, e dizer a todos vocês que nós não estamos apenas disputando aqui uma eleição. Nós estamos disputando o rumo futuro da nossa utopia. Estamos disputando aqui o rumo de um partido que nós construímos há 27 anos. De um partido que foi transformado pela nossa ação militante e combativa no maior partido socialista e de esquerda da história do nosso país e da América Latina. Nós estamos disputando aqui a nossa utopia, que foi capaz de eleger um presidente da República oriundo da classe trabalhadora e que faz um governo que efetivamente é um marco histórico do nosso país, um marco no combate à exclusão social, um marco na afirmação de uma política internacional soberana, um marco que nós temos que continuar apoiando e sustentando, mas sempre impulsionando esse governo na perspectiva das políticas que realmente buscam avançar na construção da democracia e do socialismo. Agora, meus companheiros, se isso é verdade, também nós temos que reconhecer com toda a clareza que é necessário mudar no PT. Há questões que precisam ser mudadas para que tenhamos a continuidade da construção de um partido forte e que representa o nosso sonho. É exatamente essa necessidade de mudança que trouxe, em torno da candidatura que eu tenho a honra de apresentar a vocês, um arco de lideranças e de pessoas que nunca estiveram juntas no PT, que participavam de correntes e agrupamentos distintos e que se uniram agora, não para pleitear cargos ou em torno de candidaturas, mas se uniram em torno de princípios, de uma avaliação comum e da perspectiva que nós temos de dar uma nova dimensão de atuação futura ao nosso partido. Por exemplo, nós temos o apoio no Rio Grande do Sul de Olívio Dutra, de Tarso Genro e de Raul Pontes, que nunca atuaram em conjunto no PT na mesma agremiação. Temos aqui no Nordeste o apoio do governador de Sergipe, Marcelo Temer, o apoio da Ana Júlia Carepa no Pará, a declarada simpatia do governador da Bahia, Jacques Wagner. Temos aqui perto o apoio do prefeito do Recife, João Paulo. Temos aqui em Fortaleza o apoio da prefeita Luciane Lins, que apoio e saúdo pela capacidade que tem demonstrado na condução dessa administração e por ter unificado o nosso partido na defesa da sua administração. Temos o apoio do prefeito Kozer, de Vitória, de Eloy Pietá, de Guarulhos, do senador Eduardo Suplicy, em São Paulo. Temos o apoio de vários intelectuais do PT, como Marilena Chauí, como Maria da Conceição Tavares, como Maria Vitória Benevides, como Paulo Singer, como André Singer, ministro Fernando Haddad, tantos companheiros que nunca estiveram juntos e se uniram em torno de propostas que eu quero rapidamente sintetizar aos companheiros. Eixo de intervenção que nós achamos de fundamental importância para a construção do PT e do socialismo do futuro que se coloca. E quais são esses pontos? Primeiro, a questão da democracia interna. O PT é um partido de profunda vocação democrática. E nós não mais podemos continuar a ter 4 ou 5 pessoas se reunindo, negociando políticas e decidindo em nome do todo o partido. Não podemos mais continuar com isso, com companheiros e companheiras, com o reflexo que tem acontecido no esvaziamento de instâncias partidárias, na desativação de lucros. Os nossos encontros estão se transformando em rituais de levantar crachá, onde nós já sabemos o que está decidido antes de participarmos dos encontros, onde a mudança da política a ser discutida nos encontros acaba não acontecendo. Nós temos que ter absoluta transparência na gestão do PT, em todos os pontos, nacional, estadual e municipal. Sabemos como é financiado o nosso partido, sabemos como são destinados os recursos. Nós temos que ter, portanto, o respeito inclusivo a quem é minoria. Na democracia, a maioria vence, decide, é correto, mas a minoria não tem que ser esmagada. As pessoas, porque não pensam muitas vezes como a direção do partido, não podem ser tratadas como se fossem traidores da causa maior. E é essa questão, os companheiros e minhas queridas companheiras, que às vezes têm deixado
alguns militantes acabrunhados, alguns militantes abatidos. E nós temos visto no Brasil a substituição daquele militante ideológico por alguns militantes contratados. Eu vi isso em alguns estados, inclusive no meu. Militantes que são contratados para assinar bandeirinha, que não sabem para quem estão fazendo campanha. E o nosso militante ideológico, ignorado, afastado da instância. Não é possível, meus companheiros, um partido transformador se basear numa militância que não é ideológica e que não é política. Não é possível. Então, portanto, meus companheiros e companheiras, essa é uma questão que nos unifica e que nós temos que colocar no coração do petista, para que, se ele está afastado, ele volte, para que tenha de volta o PT essa militância que nos ajudou a construir esse nosso sonho. Outro ponto, meus companheiros e companheiras, a ética na política. O PT foi construído como premissa da sua atuação na defesa da ética na política. Quantos de nós, no Brasil inteiro, combatemos com rigor e com risco das nossas próprias vidas a apropriação indevida do dinheiro público? Porque nós sabemos que cada centavo desviado dos cofres públicos é um aumento da exclusão social. Nós sabemos que os pobres dependem mais dos serviços públicos e que, portanto, a questão da ética na gestão da coisa pública é fundamental. Atuamos no impeachment de Collor. Um vereador nosso de uma cidade afastou toda a Câmara e nós nos construímos em cima disso, meus companheiros e companheiras. Esse é um patrimônio que ninguém tira de nós. Só que quem defende a ética para fora tem que defender a ética para dentro. Tem que defender a ética para dentro. Não me digam que, ao falar isso, meus companheiros, eu abro o flanco para que partidos conservadores e hipócritas nos ataquem. Não. Eles são hipócritas e conservadores e nos atacam tentando dizer que nós somos iguais aos outros. Nós não somos iguais aos outros. Nós não somos uma raça que tem que ser abolida. Mas a nossa diferença está no quê? A nossa diferença, meus companheiros, está em que nós temos que reagir a isso. Quando nós defendemos um código de ética do Congresso, não é para que a presidência do PT se transforme numa presidência de tribunal, mas é para que a ética seja um pressuposto, para que a ética não seja foco de disputa política, para que a ética se coloque como necessária à construção do socialismo. É por isso que nós defendemos isso e é um ponto que nos unifica. Terceiro, o apoio aos movimentos sociais. O PT se distanciou profundamente dos movimentos sociais. E nós temos que apoiar esses movimentos, mas apoiá-los de forma que atuem com autonomia, não para atrelá-los ao nosso partido, não para que nós possamos atrelá-los a mandatos e que seja um braço instrumental daquele parlamentar ou do outro, mas para que os movimentos tenham autonomia, até para nos criticar quando isso for necessário, até para criticar nossas administrações, e nós temos que entender isso e debater em pé de igualdade com esses movimentos e dialogar, porque isso é democracia. Nós precisamos também, meus queridos companheiros e companheiras, ter políticas para a juventude. O PT não é um partido que veio para viver apenas numa única geração. O nosso sonho socialista vai além das nossas vidas, vai além do nosso horizonte, e precisamos trazer, portanto, o jovem para o PT, não como uma realidade para o futuro, mas como uma realidade para o presente, formando quadros dirigentes, formando parlamentares, fazendo renovações das direções. E por isso, meus queridos companheiros e companheiras, nós temos defendido, e esses pontos nos unificam, como uma forma de trazer de volta aquela chama petista, tão linda e tão fascinante, que nos alimentou durante anos. Onde eu tenho ido, e eu sei que eu coloco nesses pontos, os olhos do petista brilham, porque eles sabem que isso tem que ser discutido, porque eles sabem que não dá para continuar como está, independentemente das relações de amizade que nós temos, da admiração pessoal que nós temos. O PT precisa colocar essas coisas, porque depende dessa mudança a construção do socialismo, do nosso sonho. E é nessa perspectiva que as candidaturas da mensagem ao partido, e dentre elas a minha, chama os companheiros a essa reflexão, chama esses companheiros para que nós, com a razão da análise correta, verdadeira e sincera, tenhamos a emoção do peito para continuarmos dizendo que esse é o nosso partido, é o partido da nossa estrela, é o partido dos trabalhadores, é o partido do socialismo, e viva o PT, partido é dos trabalhadores!